Voltamos com o Horizonte Debate. E no programa de hoje discutimos o pacote anticorrupção, antiviolência, proposto pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso. Participe conosco. No último bloco, a gente trouxe as participações dos telespectadores até agora pelo 996428473. O programa é muito melhor quando você participa, se identifica e eu leio o seu nome aqui pra gente. Vitor, por favor, responda essa presunção de inocência absoluta do ministro Plebiano. A presunção de inocência absoluta, mas claro que eu não posso comparar duas situações, né? Uma pequena denúncia, que nem se tornou ainda uma denúncia, né? Foi uma notícia da Folha de São Paulo, com uma denúncia do Ministério Público, com uma condenação em primeira instância, com uma condenação em segunda instância, tudo isso observando o princípio do contraditório, apresentando as defesas, tendo todas as provas testemunhais, tudo isso analisado na segunda instância, eu acho que é razoável que essa pessoa cumpra a pena provisoriamente. E essa palavra é muito importante, é o cumprimento provisório da pena. Eu não estou atentando contra a presunção da inocência, porque ela não é considerada culpada. Ela está cumprindo provisoriamente a pena, de modo a dirimir na cabeça do cidadão brasileiro em geral que a justiça não dá em nada, que a justiça é inefetiva, Sim. que as pessoas fazem o que querem e não Sim. são punidas. Então, essa é a diferença. Agora, Vitor, Rafael, Michel, eu me lembro que no dia 5, as propostas apresentadas no dia 4, um abraço para o doutor Sérgio, Michel, que nos indicou o senhor, ele havia colocado que muitas dessas propostas, ele estava falando na Rádio América, quando eu participava do programa Tribuna Livre, onde participo toda terça-feira, a Rádio América é a emissora co-irmã da TV Horizonte, ele dizia que, em parte desses projetos do ministro Moro, era para atender a uma promessa de campanha, a uma população que havia votado expressivamente no presidente Jair Bolsonaro. É algo disso? Eu vou simplificar, peço até desculpas. O ministro Sérgio Moro, Rafael, Michel, tenho certeza que o Vitor vai discordar da minha fala. O ministro Sérgio Moro jogou para a galera? Jogou, e porque tem alguns dados que a gente às vezes não percebe. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. A gente só perde para Estados Unidos e China, que tem muito mais gente que a gente, né? Muito mais pessoas do que a gente. A população é muito maior. Então, não dá para se dizer que a gente prende pouco. Não dá para se dizer que no Brasil o crime não é investigado, não é efetivamente punido. De novo, a gente prende e prende muito. Mas o nosso sistema penitenciário, nosso sistema penal é um sistema seletivo. O Estado brasileiro escolhe quem ele vai prender. E é uma população que, como o doutor Michel disse agora há pouco, não tem acesso a um contraditório ampla defesa. O processo penal, que não é minha área de atuação, eu sou professor de Direito Constitucional, de Direitos Humanos, mas o processo penal tem como uma das regras do processo a paridade de armas. Ou seja, a acusação tem que ter as mesmas armas da defesa. E no Brasil isso não acontece. Nós temos o Ministério Público, talvez, dos mais bem equipados do mundo, e a Defensoria Pública, coitados, praticamente sucateados. Eu tenho 5 vezes mais promotores do que defensores públicos. E aí, aquele que não tem condições de pagar um advogado, depende do defensor público, que não tem condições de lutar com igualdade de armas com os membros do Ministério Público. Então, quem vai ser preso, e de fato é muito preso, é aquele pobre que não tem condições de arcar com a defesa técnica. Vitor, eu reduzi, né? Assim, talvez usei uma linguagem bastante popular. Por que o ministro Sérgio Moro não jogou para a galera? Olha, eu vou só fazer uma parte aqui em relação à fala do Rafael. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. São 726 mil presos. Porém, o Brasil tem a quinta maior população do mundo. Relativamente, segundo dados da revista Veja, o Brasil é só o 34º em população carcerária por 100 mil habitantes. Então, a gente não pode olhar o dado frio. É a terceira maior população carcerária. Ok, é uma população expressiva porque o Brasil tem uma população expressiva. Não é
um país que prende mais do que os outros relativamente, se Mas eu quando analisar. o Luiz Flávio Sapori, né, aqui em Belo Horizonte, talvez uma das maiores excelências acadêmicas sobre criminalidade, ele conduziu uma pesquisa na PUC Minas e a gente o trouxe aqui, foi bacana tê-lo aqui, da reincidência. São 76% de reincidentes, ou seja, de cada 10 que entram, 8 vão voltar. Essa ideia de encarcerar em massa, não, como o próprio presidente já havia falado, Vitor, não, que preso tem que ficar preso mesmo, tem essa história não, se cabe 20, cabe 20. O presidente da República tem um discurso político que difere muito do discurso técnico do ministro Sérgio Moro, Sim. que estudou em universidades americanas e trouxe essa ideia da punição americana muito baseado na política de tolerância zero do Rudolph Giuliani, né, prefeito de Nova York, que reduziu lá os assassinatos em 61% e os crimes em geral em 44% com essa política. O João Gabriel aqui de Belo Horizonte, você já respondeu a pergunta se é baseado nisso. João, obrigado pela sua participação. Eu só queria complementar que quando se fala assim, se prende muito no Brasil, se prende muito, mas também se prende mal. E o interessante do projeto do Sérgio Moro é que ele não é míope. Ele resolve duas questões ao mesmo tempo. A primeira é prender os corruptos, que são os peixes grandes do crime, os membros de organização criminosa, esses grandões que realmente impactam o crime, e acabar com essa punição em massa daquele que comete pequenos delitos. Por quê? Ele institui o plea bargain, que é um instituto americano, aplicado aqui, na versão do Moro, para aqueles que cometeram crimes sem violência, sem morte, sem agressão, e que a pena máxima é de até 4 anos. Se essa pena máxima é de até 4 anos, se vê que é um crime de pequeno potencial, né? É um criminoso de pequeno potencial lesivo. Então ele tem a opção aí, auxiliado pela Defensoria Pública, se não tiver condições, de chegar ao Ministério Público, ressarcir o dano que ele causou e, a partir disso, ele não vai ter, o Ministério Público não vai oferecer denúncia, vai simplesmente arquivar o processo dele, fazendo um acordo, que ele repare o dano que ele causou à sociedade. Isso vai reduzir essa população carcerária que está lá, talvez sem a necessidade, porque são presos que não têm grande potencial e podem ali aprender na universidade do crime e virarem presos perigosos. E, ao mesmo tempo, ele vem com a prisão em segunda instância, ele vem com o aumento de pena para aqueles agentes de segurança pública e privada que vendem armas ou que se utilizam de armas de maneira indevida, ele aumenta a pena para isso. Ele também busca de qualquer maneira acabar com a justiça que não é efetiva. Professor Michel, só um instante. Rafael, o corpo fala. O que você... Porque, na verdade, o plea bargain, nem nos Estados Unidos, ele funciona. Justamente, e é pela mesma razão. Eu viro para uma pessoa, e com todo respeito, para um pobre coitado, e falo o seguinte, olha, eu sou promotor de justiça, vou apresentar uma denúncia contra você, você vai pegar 20 anos de cadeia. Fala o seguinte, vai lá e fala que você é culpado, que você pega só 5. E aí não tem nenhum advogado para falar, pode ser que você pegue os 30 mesmo. Ou para falar, você está doido? Não faz isso não. Você tem tudo para ser absolvido. E aí, por essa razão, é óbvio que eu vou aumentar a punição de inocentes. Tem um documentário, uma dica cultural aí para o ouvinte, um documentário que tem nas redes de streaming, que chama 13ª Emenda, que fala sobre o encarceramento nos Estados Unidos. Sim. E aí lá eles falam justamente como que isso acontece nos Estados Unidos. Quem que é o alvo, e nos Estados Unidos é comum, quem que é o alvo dessa negociação, dessa barganha com o Ministério Público? É justamente aquele que não tem como se defender. Então nós vamos aumentar a seletividade do nosso sistema. E, de novo, não é novidade, infelizmente, né? Se fosse algo... não tem nada no pacote do juiz Sérgio Moro que tenta prevenir a criminalidade. Eu tento prender mais. E o mais interessante é o grau de incongruência ou de paradoxal do nosso Supremo, que 2 anos atrás, se muito, declarou que o nosso sistema carcerário é um conjunto de coisas inconstitucionais. Nós estamos num estado de coisas inconstitucionais. O regime carcerário todo no Brasil é inconstitucional, porque a gente prende mal, trata mal o preso, está cheio, a maioria dos presos, mas talvez 30% dos presos hoje não foram condenados nem em primeira instância, e aí como que eu faço logo depois? Eu aumento.
Então, eu falo, olha, todo mundo que está preso de uma forma inconstitucional, mas vamos prender mais, porque prender não resolve. O Paulo, Michel, rapidinho. Deixa eu só interromper. Só para me colocar a opinião do Paulo da Cruz. Paulo, depois você escreve para a gente aqui, só de onde você está falando, como podemos, Michel, melhorar o sistema penitenciário para reintegrar esses presos à sociedade, para que não tenham tantas as reincidências. O Luiz Flávio Sapori aponta que quando esse preso, não em quadrilha, às vezes não armado, com pequenas porções de droga, ele dentro da Nelson Hungria, por exemplo, ele vai ter que se associar porque ele quer sobreviver ali. Quando ele se associa a uma determinada facção, essa facção o protege dentro do sistema penal. Mas depois, essa facção cobra dele um preço. Ele perde essa condição de primário. Ele vai ter que ir lá fora resolver o problema desse patrão que o protegeu. E aí, nesse problema, aumenta-se a pena, esse sujeito acaba cometendo um outro crime. Professor Michel. Eu gostei muito dessa pergunta, porque entra exatamente nisso que a gente falou. No Brasil, a gente tem muita preocupação em mexer em leis penais, em aumentar a pena, mas a gente não tem preocupação nenhuma na questão do cumprimento da pena, no que nós, profissionais do direito, chamamos de execução da pena. Ou seja, a gente tem uma estrutura gigante para que a pessoa seja condenada, mas a gente tem uma estrutura muito pequena de como para que a pessoa cumpra a pena. A gente não tem juízes suficientes para examinar casos de cumprimento de pena. A gente não tem estrutura no sistema penitenciário suficiente para que o cumprimento de pena seja adequado, como manda a lei. Eu não estou dizendo que tem que soltar, a única coisa que eu digo tem que cumprir a lei. Por quase 3 anos eu fui do Conselho Penitenciário de Minas Gerais e o que a gente via aí são situações caóticas, todo mundo sabe. Agora, mais uma crítica. Nisso, o projeto não falou nada. Cadeia não dá voto. Esse é um grande problema que nós temos. A gente vai para o último intervalo e aí no quarto bloco, para muito mais dessa costura. Fica com a gente. Debate importantíssimo para a vida das pessoas, para a sua vida. Fique com a gente.